conversa logo ficou animada. Primeiro houve uma grande curiosidade com relação ao fato notável de ela me estar vivo. Pensei, observou o Sr. Buckingham, que o senhor tinha morrido há muito tempo. Como assim? Replicou o conde, muito admirado. Tenho um pouco mais de 700 anos. Meu pai viveu até 1000 e não estava senil, de modo algum. Seguiu-se uma série de perguntas e cálculos e pelos quais se tornou evidente que a antiguidade da múmia tinha sido muito mal avaliada. Haviam passado 5050 anos e alguns meses desde que ela tinha sido despachada para as catacumbas de Lítias. Mas meu comentário, continuou Sr. Buckingham, não se referia à sua idade na época do enterro. Quero admitir de fato que você ainda é um rapaz. Eu me referia à imensidade do tempo durante o qual, segundo seu próprio testemunho, você deve ter ficado conservado em asfalto. Em quê? Disse o conde. Em asfalto, insistiu o Sr. B. Ah, sim, tenho uma leve noção do que você quer dizer. Sem dúvida, isso poderia talvez dar resultado, mas no meu tempo não se empregava outra coisa a não ser o bicloreto de mercúrio. O que nos custa acreditar, disse o Dr. Poloni, é como é possível que, tendo morrido e sido enterrado há 5000 anos, no Egito, esteja aqui hoje, perfeitamente vivo e com um ar extremamente saudável. Não. Se tivesse morrido nessa época como você diz, respondeu o conde, é mais do que provável que morto ainda estivesse. Pois vejo que você ainda está na infância do galvanismo e não pôde realizar com ele uma coisa que nos tempos antigos era absolutamente vulgar. Mas o fato é que eu entrei em catalepsia e que meus amigos, julgando que eu estava morto ou que deveria estar, mandaram me embalsamar imediatamente. Suponho que conheçam o processo fundamental do embalsamento? Bem, não totalmente. Ah, entendo. Uma deplorável condição a da ignorância. Bem, não posso agora entrar em detalhes, mas é indispensável explicar que embalsamar, falando com propriedade, no Egito era suspender indefinidamente todas as funções animais sujeitas a esse processo. Utilizo o termo animal em seu sentido mais amplo, compreendendo não só o ser físico, como também o moral e o vital. Repito que o princípio fundamental do embalsamento consistia em 3 nós: na paralisação imediata e na suspensão perpétua de todas as funções animais sujeitas ao processo. Em resumo, qualquer que fosse o estado em que o indivíduo se encontrasse na ocasião do embalsamento, este seria o estado em que permaneceria para sempre. Agora, como gozo do privilégio de ter nas veias sangue do escaravelho, fui embalsamado vivo, tal como me vem nesse momento. Sangue do escaravelho? Exclamou o Dr. Poloni. Sim, o escaravelho era o brasão, as armas de uma família muito nobre e muito distinta. Ter nas veias sangue do escaravelho é simplesmente pertencer à família, que tem por emblema o escaravelho. Falo de modo figurado. Mas que relação tem isso com o fato de estar vivo? Ora, é costume geral no Egito retirar o cérebro e as vísceras do cadáver antes de embalsamá-lo. Só o clã dos escaravelhos não seguia essa regra. Por conseguinte, se eu não fosse um escaravelho, estaria sem cérebro e sem as vísceras. E sem essas duas não é conveniente viver. Ah, compreendo, disse o Sr. Buckingham. E presumo que todas as múmias que chegam inteiras às nossas mãos são provavelmente da raça dos escaravelhos? Sem dúvida nenhuma. Eu achava, disse o Dr. Glendon, meio tímido, que o escaravelho fosse um dos deuses egípcios. Um dos... o quê? Exclamou a múmia, levantando-se de um pulo. Um dos deuses, repetiu o viajante. Sr. Glendon, estou realmente atônito. Por ouvi-lo falar assim, disse o conde voltando-se a sentar-se. Nunca, nenhuma nação do mundo reconheceu mais de um deus. O escaravelho, a ibis, etc., eram para nós, assim como outras criaturas foram para outras nações, símbolos. Isto é, intermediários, através dos quais adorávamos a um Criador, demasiado augusto para que nos comunicássemos diretamente com ele. Aqui houve uma pausa. Por fim, o Sr. Poloni retomou a conversação. Não é então improvável, segundo as suas explicações, disse ele, que entre as catacumbas próximas ao Nilo possam existir outras múmias do clã escaravelho nas mesmas condições de vitalidade. Sem a menor sombra de dúvida, respondeu o conde. Todos os escaravelhos que foram embalsamados por acidente enquanto ainda viviam estão vivos ainda. Até mesmo alguns dos que foram embalsamados de propósito podem ter sido esquecidos pelos seus executores e ainda estarem encerrados em suas tumbas. Você teria a bondade de nos explicar, disse-lhe eu, o que quer dizer com embalsamados de propósito? Com o maior prazer, respondeu a múmia, depois de ter olhado para mim atentamente, através do monóculo, porque era a primeira vez que eu me atrevia a dirigir-lhe a palavra. Com o maior prazer. A duração normal da vida humana no meu tempo era de cerca de 800 anos. A não ser por algum acidente extraordinário,
poucos homens morriam antes dos 600 anos, e muito poucos viviam mais de 10 séculos. Mas 8 séculos era considerável um período normal. Depois da descoberta do princípio do embalsamento, tal como descrevi a vocês, ocorreu aos nossos filósofos que se poderia satisfazer uma curiosidade louvável e, ao mesmo tempo, fazer avançar consideravelmente os interesses da ciência, se a duração natural da vida pudesse ser dividida e vivida em parcelas. No caso da história, de fato, a experiência demonstrou que algo dessa natureza era indispensável. Um historiador, por exemplo, tendo alcançado a idade de 500 anos, escrevia um livro com muito zelo e depois se embalsamava cuidadosamente, deixando instruções aos seus executores pro tempore, para que o devolvessem à vida depois de decorrido um certo período, digamos 500 ou 600 anos. Quando retomava a vida depois de decorrido aquele prazo, encontraria invariavelmente sua grande obra convertida em uma espécie de caderno de notas reunidas ao acaso. Quer dizer, uma espécie de arena literária de todas as conjecturas antagônicas, enigmas e disputas pessoais de rebanhos inteiros de analistas exacerbados. Essas conjecturas, etc., que recebiam o nome de anotações ou correções, embrulhavam, distorciam e esmagavam o texto tão completamente que o autor precisava fazer uso de uma lanterna para descobrir o seu próprio livro no meio de toda aquela confusão. E quando o descobria, o pobre livro nunca valia o trabalho que o autor tivera para encontrá-lo. Depois de reescrevê-lo do princípio ao fim, o historiador considerava o seu dever de corrigir imediatamente, segundo seu conhecimento e experiências pessoais, as tradições do dia com respeito à época em que tinha vivido originalmente. Ora, este processo continuado de reescrever e de retificar, perseguindo por vários sábios de tempos a tempos, tinha como resultado impedir que nossa história se degenerasse em pura fábula. Perdão, disse o Dr. Pononi, esse momento pausando ligeiramente a mão no braço do egípcio. Perdão, meu senhor, mas permite que eu interrompa por um momento? Certamente, senhor, respondeu o conde afastando-se um pouco. Só queria lhe fazer uma pergunta, disse o doutor. Você mencionou a correção pessoal do historiador sobre as tradições relativas à sua própria época. Diga-me, senhor, em média, qual a proporção de verdade misturada a essa cabala? A cabala, como você bem definiu, senhor, tinha fama de estar precisamente a par dos fatos relatados nas próprias histórias não reescritas. Ou seja, jamais se viu, em circunstância alguma, um simples iota em qualquer um deles, que não tivesse total e radicalmente errado. Mas, já que está bem claro, continuou o doutor, que pelo menos 5.000 anos se passaram desde o seu sepultamento, presumo que suas histórias daquele período, se é que não também as tradições, deviam ser suficientemente explícitas acerca de um assunto de interesse universal, a criação, que teve lugar, como presumo que tenha acontecido, só 10 séculos antes. Desculpe? Perguntou Alamistáquio. O doutor repetiu a observação, mas só depois de muitas explicações adicionais é que o estrangeiro conseguiu compreendê-las. Por fim, o conde, hesitando, disse: Confesso que as ideias que sugeriu são totalmente novas para mim. No meu tempo, nunca conheci ninguém que considerasse tão singular fantasia como a de que o universo, ou esse mundo, como quiser, pudesse ter tido um começo. Lembro-me de uma vez, e apenas uma vez, ter escutado algo vagamente relacionado, por um homem de muito saber, acerca da origem da espécie humana. E esse homem empregava também essa mesma palavra, Adão, ou Terra Vermelha, da qual o senhor fez uso. Mas ele a usava em um sentido genérico, referindo-se à germinação espontânea do lodo. Da mesma maneira como são geradas milhares de criaturas dos gêneros inferiores, quero dizer, a geração espontânea de 5 vastas hordas de homens brotando simultaneamente das 5 partes distintas do globo. Nesse momento, em geral, o grupo encolheu os ombros e 1 ou 2 de nós tocaram suas testas com um ar muito significante. O Sr. Silk Buckingham, olhando ligeiramente para o ossípcio e depois para o sincípcio de Alamistáquio, disse: A longa duração da vida humana na sua época, juntamente com esse sistema de vivê-la, como nos explicou em parcelas, deve ter tido, de fato, uma forte influência no desenvolvimento geral e na acumulação dos conhecimentos. Dessa forma, presumo que podemos atribuir a notável inferioridade dos velhos egípcios em todos os aspectos da ciência, quando os comparamos com os egípcios mais modernos, e mais especificamente com os Yankees,
A espessura mais considerável dos seus crânios. Confesso outra vez, respondeu o conde com uma perfeita urbanidade, que não estou entendendo bem. Poderia me dizer a que aspectos da ciência vocês se referem? E então, todos nós, unindo nossas vozes, detalhamos as hipóteses da frenologia e as maravilhas do magnetismo animal. Tendo-nos ouvido até o fim, o conde começou a contar algumas anedotas que tornaram evidente que os protótipos de Gao e de Sperheim tinham florescido e desaparecido no Egito há muito tempo, que já tinham sido quase esquecidos e que as manobras de Nesmer, na verdade, eram truques desprezíveis quando comparadas aos milagres operados pelos sábios de Tebas, os quais chegavam a criar piolhos e tantas outras coisas maravilhosas. Então, perguntei ao conde se os seus compatriotas sabiam calcular os eclipses. O conde sorriu com ar de desdém e respondeu-me que sim. Fiquei um pouco atrapalhado, mas comecei a fazer outras perguntas acerca de seus conhecimentos astronômicos, quando um de nossos colegas, que não tinha aberto a boca até então, sussurrou em meu ouvido que, a respeito desse assunto, seria melhor se eu consultasse Ptolomeu, seja lá quem for Ptolomeu, ou um tal de Plutarco de Facielunae. Perguntei depois à múmia sobre lentes convexas e de outras espécies, e, em geral, sobre a fabricação de vidro. Mas não havia nem terminado as minhas perguntas quando o mesmo membro silencioso do grupo me acotovelou de leve e implorou-me, pelo amor de Deus, que eu desse uma olhada em Diodoro Sículo. Quanto ao conde, em vez de me responder, simplesmente me perguntou se nós, pessoas modernas, possuímos algum tipo de microscópio que nos permitisse cortar onix com a perfeição dos egípcios. Enquanto eu procurava uma resposta para essa pergunta, o Dr. Pononi embrenhou-se em um caminho verdadeiramente extraordinário. Veja a nossa arquitetura! Exclamou, para a grande indignação dos dois viajantes, que o beliscavam com força sem conseguir que ele se calasse. Olhe! Gritava ele no auge do entusiasmo. Para a fonte Bowling Green de Nova York. Ou, se esse espetáculo é imponente demais, contemple por um instante o Capitólio em Washington, D.C. E o bom doutorzinho chegou até a detalhar minuciosamente as boas proporções do edifício a que se referia. Explicou que o pórtico em si era ordenado com não menos que 24 colunas, cada uma com 1,5 metro de diâmetro e colocada a 3 metros de distância uma das outras. O conde respondeu que lamentava não se lembrar naquele momento das dimensões precisas de nenhum dos edifícios principais da cidade de Arsnac, cujas fundações se perdiam na noite dos séculos, mas cujas ruínas permaneciam ainda de pé, na época do seu enterro, numa vasta planície de areia do oeste de Tebas. Ele se lembrava, contudo, a propósito dos pórticos, de ter visto um palácio secundário, em um tipo de surbúrbio chamado Karnak, que tinha 144 colunas com 11 metros de circunferência e 7 metros de distância entre cada uma delas. O acesso a esse pórtico, vindo do Nilo, era feito através de uma avenida de 3 quilômetros, compostas por esfinges, estátuas e obeliscos de 6, 18 e 30 metros de altura. O palácio em si, até onde ele se lembrava, tinha, só em uma das direções, 3 quilômetros de comprimento e devia ter, ao todo, 11 de circuito. As paredes eram ricamente decoradas por dentro e por fora, com pinturas hieróglíficas, e não pretendiam afirmar que até 50 ou 60 dos capitólios do doutor poderiam ter sido construídos dentro dessas paredes, mas que tinha absoluta certeza de que 2 ou 3 centenas deles se espremeriam ali com alguma dificuldade. Aquele palácio em Karnak era só uma construçãozinha insignificante, enfim. O conde, entretanto, não poderia, em sã consciência, se negar a admitir a engenhosidade, a magnificência e a superioridade da fonte Bowling Green, tal como descrita pelo doutor. Ele era obrigado a confessar que nunca tinha visto nada como aquilo no Egito, ou qualquer outro lugar. Perguntei então ao conde o que ele achava de nossas ferrovias. Nada de especial, respondeu. Elas eram muito finas, muito mal planejadas e montadas de uma forma desajeitada. Não podiam ser comparadas, de forma alguma, com as estradas amplas, planas e retas, e sulcadas com ferro sobre as quais os egípcios transportavam templos inteiros e obeliscos maciços de 15 metros de altura. Mencionei nossas gigantescas forças mecânicas e ele concordou que não éramos de todo leigos do assunto. Mas me perguntou como teríamos arranjado para colocar as cornijas sobre os dintéis, como no pequeno palácio de Karnak.
Resolvi não dar ouvidos a essa pergunta e me perguntei se ele fazia ideia do que eram poços artesianos. Mas ele simplesmente levantou as sobrancelhas enquanto o Sr. Glindon piscava para mim claramente e dizia em voz baixa que os engenheiros contratados para levar água ao grande oásis tinham descoberto um recentemente. Mencionei o nosso aço, mas o estrangeiro empertigou o nariz e perguntou-me se com o nosso aço poderiam ser executados trabalhos sofisticados de entalhe vistos nos obeliscos, os quais tinham sido totalmente realizados com instrumentos cortantes de cobre. A pergunta nos embaraçou de uma tal forma que achamos melhor mudar o tema para os estudos da metafísica. Mandamos buscar um exemplar da revista Dial e lemos um capítulo ou dois a respeito de um assunto bastante obscuro, mas que o povo de Boston chama de o grande movimento do progresso. O conde se limitou a dizer que os grandes movimentos eram acidentes totalmente comuns em sua época. E quanto ao progresso, este havia sido uma vez um transtorno, mas que felizmente nunca chegara a progredir. Falamos então da grande beleza e da importância da democracia, mas tivemos grande dificuldade em impressionar o conde com as vantagens que tínhamos por viver em um país onde havia um sufrágio ad libitum e não havia rei. Ele nos ouviu com nítido interesse e, na verdade, pareceu um pouco impressionado. Quando terminamos, ele disse que há muito tempo havia ocorrido algo de natureza muito semelhante. 13 províncias egípcias resolveram, de repente, que seriam livres e que seriam um grande exemplo, um exemplo magnificente para o resto da humanidade. Reuniram seus sábios e prepararam a mais engenhosa constituição que se poderia imaginar. Por algum tempo, as coisas ocorreram muito bem, só que o seu costume de ufanar-se era prodigioso. A coisa terminou, por fim, na consolidação dos 3 estados, com uns 15 ou 20 outros no mais odioso e insuportável despotismo que já se ouvira falar na face da terra. Perguntei qual era o nome do tirano usurpador e respondeu-me o egípcio que, se não lhe falhava a memória, era plebe. Sem saber o que dizer depois disso, levantei a voz e deplorei a ignorância dos egípcios com relação ao vapor. O conde me encarou com muita surpresa, mas não disse uma palavra. O cavalheiro, silencioso, entretanto, me deu uma cotovelada violenta nas costelas. Disse-me que eu já havia me exposto o suficiente e perguntou se eu era realmente tão tolo, a ponto de não saber que a máquina de vapor moderna descendia da invenção de Hero, sem falar de Salomão de Caios. Estávamos agora em iminente perigo de sermos derrotados, mas, por sorte, o Dr. Pononer, tendo recobrado as suas forças, retornou em nosso socorro e perguntou se as pessoas no Egito realmente pretendiam rivalizar com as pessoas modernas na importantíssima questão do vestuário. O conde então olhou para os suspensórios de suas calças e, segurando a ponta de seu fraque, segurou-os perto dos olhos por alguns minutos. Deixando-os cair finalmente, sua boca escancarou-se, gradualmente, de uma orelha à outra, mas não me lembro se respondeu alguma coisa. Nesse momento, recuperamos nossos espíritos, e o doutor, aproximando-se da múmia com muita dignidade, pediu que ela dissesse com sinceridade, em nome de sua honra de cavalheiro, se os egípcios haviam compreendido em algum momento a fabricação, quer das pastilhas de Pononer, quer das pílulas de Bradesh. Esperamos com muita ansiedade por uma resposta, mas a espera foi em vão. A resposta não veio. O egípcio corou e baixou a cabeça. Nunca houve um triunfo tão completo. Nunca a derrota foi assumida com tanto despeito. De fato, não consegui suportar o espetáculo da mortificação da múmia. Peguei meu chapéu, fiz um cumprimento a ele e parti. Ao chegar em casa, notei que já passava das 4 da manhã e fui me deitar imediatamente. Agora são 10 da manhã. Estou acordado desde as 7, escrevendo essas lembranças para o benefício da minha família e da humanidade. E quanto à primeira, não mais a verei. Minha mulher é uma bruxa. A verdade é que eu tenho nojo desta vida, e do século XIX em geral. Estou convencido de que tudo está indo para o lado errado. Além disso, estou ansioso para saber quem será o presidente em 2045. Por isso, assim que me barbear e engolir uma xícara de café, vou procurar o Dr. Pononi e pedir para ser embalsamado por alguns séculos.